Aqui é o professor Jefferson que vos fala. Hoje vamos dar continuamento aqui na questão do cisalhamento puro, né? Então, hoje a gente vai abordar a questão de dimensionamento de juntas, né? Que não bastasse a gente ter que dimensionar por cisalhamento, mas a gente precisa também dimensionar a outra questão, que é a pressão de contato, né? Que é uma tensão de compressão, então um esmagamento que ocorre no elemento que faz a junta, né? Então, toda vez que a gente tiver lá uma junta rebitada, uma junta parafusada, um pino, chaveta e outros, é necessário que a gente dimensione tanto para cisalhamento como para esmagamento, né? Então serão duas análises separadas, a gente vai ter que analisar tanto para uma, validar para uma e validar para outra. Então a gente vai sempre utilizar como referência aquela que seja mais crítica, né? Então um elemento que a gente apresenta aqui é esse rebite que está sendo apresentado ali, que está unindo duas chapas, né, de espessura T. Então a gente tem aqui um rebite, né, que tem aqui uma chapa com espessura T e a outra chapa com espessura T, na qual uma está sendo tracionada para o lado esquerdo e a outra está sendo tracionada para o lado direito. Então o que ocorre aqui com esse elemento aqui, com esse rebite, é que pode ocorrer um cisalhamento na seção AA e o esmagamento aqui nessa seção AB e na seção AC, certo? Então a pressão devida ao esmagamento a gente vai determinar de acordo com a área projetada do elemento. Então a gente vai ver que vai ser basicamente a espessura da chapa, né, vezes o diâmetro, né, do rebite ou do parafuso que estiver sendo, né, esmagado naquele sentido, certo? Então essa área aqui que fica projetada seria a maior área ali transversal do teu elemento, né? E a tensão, né, do esmagamento ali, a pressão de contato, ela pode ser determinada como a força que executa para que ocorra o cisalhamento, né, dividido pela área projetada, essa que a gente calculou, que é a espessura da chapa vezes o diâmetro do rebite nesse caso, né? Então esses carregamentos que a gente vê aqui distribuídos são os esforços internos, que basicamente são efeitos contrários ao que está ocorrendo aqui, a esse esforço externo, que é esse Q, né? Então esse Q é exatamente esse esforço externo aqui, ok? E a área projetada é D vezes T, então D, que é o diâmetro, vezes o T, que é a espessura da chapa. Então, caso haja mais de um rebite ou outro elemento de junta, devemos multiplicar a área pelo número de elementos, né? Afinal, a área projetada, ela não vai ser mais apenas uma área. Se eu tiver 10 rebites, eu vou ter que multiplicar por 10 áreas, né, que vão estar sofrendo pressão de contato. Então, basicamente, eu vou ter o esforço, né, dividido pela área projetada de um rebite vezes o número de rebites que eu tenho naquela situação, né? Então eu vou ter aqui um esforço cortante, né, que nesse caso vai estar atuando como uma pressão ali, como um esforço normal, tentando comprimir, né? Então o número de rebites, o diâmetro do rebite vezes a altura ali, a espessura da chapa. E o que a gente pode ver aqui que a questão de unidades continua sendo a mesma, né? A tensão, né, a pressão de contato, que é a tensão devido ao esmagamento, né? Então ela é dada em Pascal, desde que a carga seja inserida em Newton, né? O número de rebites aqui, o número de elementos não vai ter unidade, né? O diâmetro tem que ser colocado em metros e a espessura também em metros, ok? Mas também é importante a gente saber que o arranjo desses rebites, o arranjo desses elementos de fixação, podem otimizar essa junta, podem torná-la um pouco mais efetiva, né? Então, para que a gente tivesse uma melhor efetividade desses elementos de junta, né? Então, na ABNT NB14,
né, tem umas especificações da questão, né, do espaçamento mínimo entre os elementos e entre o elemento e a borda, sempre referenciado com relação ao centro, né, do elemento, ok? Então, se eu tiver um elemento aqui, ó, né, aqui está apresentando 4 elementos, o espaçamento entre elementos, né, sempre vai ser na ordem de 3 vezes o diâmetro, como está aqui na cota, né? Então a gente vai ter aqui um espaçamento entre elementos de pelo menos 3 vezes o diâmetro, né, com relação ao centro do elemento, né, com relação ao centro do elemento aqui. Agora, na direção do carregamento, a gente vê que o carregamento está aqui, né, na direção apontando para a direita e apontando para a esquerda. Então, na direção do carregamento, né, com relação à extremidade da chapa, né, a gente tem que ter um afastamento de pelo menos 2 vezes, né, o diâmetro desse meu elemento de junta. Já no sentido transversal, né, a gente tem que ter pelo menos 1,5 vezes, como está aqui, né? Então pelo menos 1,5 vezes o diâmetro. Se fosse uma vez o diâmetro aqui, estaria exatamente na extremidade, né? Então também não teria nenhuma lógica, né? Então 1,5 vezes o diâmetro aqui para a gente poder, né, ter uma efetividade aqui, não ter nenhum efeito de borda, nenhuma concentração de tensão ali que pudesse acabar ocorrendo alguma fratura aqui nessa região, tá bom? Agora, para caso que as bordas laminadas, as distâncias podem ser reduzidas. Se o diâmetro for maior de 26 mm, a gente aplica então o diâmetro, né, por exemplo, então 26, né, diâmetro mais 10, né? Então 27 mm de diâmetro é maior que 26. Então 27 mais 10, 37 até a extremidade, né, para esse caso do transversal. Agora, se for menor que 26, se for 25, eu vou aplicar diâmetro mais 6. Então 25 mais 6, 31. Então 31 do centro até a extremidade, né? Então fácil de aplicar essa distribuição, né, de acordo com a norma, para que a gente possa ter uma boa distribuição dos elementos de fixação, ok? E aqui apresenta algumas tensões admissíveis, né, para pressão média de contato, né? Então, que são apresentadas também na BNT NB14, né, para material aço BNT 1020. Para condição de rebites, a gente tem aqui a tração, né, a tensão de 140 megapascal. Para cisalhamento ali, ou corte, né? Então a tensão cisalhante máxima de 105 megapascal. Pressão média de contato para cisalhamento duplo 280 megapascal. E a pressão média de contato em cisalhamento simples, a gente já vai visualizar isso num exemplo, na questão de cisalhamento duplo, cisalhamento simples. O cisalhamento simples é o que eu apresentei até agora, né, que seria um rebite sendo cisalhado em uma área só. Então a tensão, né, para esse cisalhamento simples seria 105 megapascal. Isso para rebites. Para parafuso já tem outros valores, né, que também é apresentado na norma. Então novamente aqui a gente tem a tração, a cisalhamento, né? Então parafusos aqui não ajustados e ajustados. Pressão de contato média para cisalhamento simples e a pressão de contato média para cisalhamento duplo também está mostrado. Aqui para pinos, né? Então a situação que eu tenho é pinos, também tem aqui a apresentação da tração, compressão, para a pressão média de contato para cisalhamento simples, pressão média de contato para cisalhamento duplo, né? Todos esses dados aqui como referência, né, desde que o aço seja uma BNT 1020. Se eu não tenho o aço BNT 1020, o que eu faço, professor? Então tu vai utilizar esses dados de tração que são conhecidos e vai utilizar, né, essa relação, né? Então o que a gente tem aqui, então de forma genérica, a tensão admissível de cisalhamento
é recomendável de 0,6 a 0,8, né? Então tu multiplica a tensão admissível normal ou a tensão ali, a tração, né? Que seria, então normalmente a gente tem tabelada ou faz um ensaio de tração, né? E descobre-se ali a tensão de escoamento e aplica-se aquelas condições que a gente já aprendeu, né? Então a gente vai já descobrir a tensão admissível normal, aplica 0,6 ou de 0,6 a 0,8 e a gente vai obter a tensão de cisalhamento ali, né, admissível. Então admissível e a tração ou compressão, né? Lembrando que quando a gente fala de pressão média, a gente também está falando de compressão, né? Ok? Aqui a gente traz aqui um exemplo, então, né? Um conjunto apresentado é formado por um parafuso estavado um M12, então tem 12 mm de diâmetro, o garfo com haste de espessura 6 mm, a arruela de pressão é o item 3 aqui, né? Chapa de aço ABNT 1020 espessura 8 mm, então essa aqui é o item 4, essa aqui tem 8 mm, né? E a porca M12 aqui embaixo, né? Aqui o garfo na haste ele tem 6 mm, então aqui ele tem 6 mm e aqui ele tem 6 mm e essa aqui tem 8 mm. Então são coisas aí que a gente pode verificar, né, que vai ser importante para nossos cálculos. Então a gente tem aqui um elemento que está sendo fixado aqui, né, tem uma chapa aqui e temos um garfo aqui, e os dois estão sendo tracionados aqui, né, de forma que a gente pode ter um cisalhamento em AA e em BB, certo? Então se eu tenho a possibilidade de haver cisalhamento em duas regiões de forma simultânea, isso aqui é o cisalhamento duplo, ok? Então a gente não está tendo um cisalhamento simples, né? Se alguém tem dúvida pode retornar ali e depois visualizar que a gente anteriormente tinha visto um cisalhamento simples, onde a gente tinha só uma seção que estava sendo cisalhada. E outra coisa, a gente vai ter aqui a questão de esmagamento nessa região, né, na haste, e aqui também nessa região, assim como a gente vai ter um esmagamento nessa região aqui, AB, né, quando a gente se tratar, né, da região a ser esmagada pela chapa, ok? Então, primeira coisa é supor que não haja rosca no parafuso nas regiões de cisalhamento e esmagamento, né, de acordo com o problema. A carga aqui que atuará no conjunto é de 6 kN, então o esforço, né, ali que vai estar tracionando é de 6 kN. Ele pede para determinar a tensão de cisalhamento atuante, a pressão de contato na chapa intermediária e a pressão de contato nas hastes do garfo. Então basicamente tudo que eu precisaria para dimensionar isso aqui para tornar a junta segura, né? Então para determinar a tensão cisalhante atuante, né, o que a gente tem que fazer? Então aqui apresentando a solução. Então, o parafuso tende a cisalhar nas seções AA e BB, do jeito que a gente já tinha abordado. Então dessa forma tem-se um cisalhamento duplo, deve ser considerado as duas áreas para o cálculo. Então a gente sabe que para calcular a tensão de cisalhamento seria o esforço dividido pela área que está sendo cisalhada, né? Só que aqui a gente tem duas áreas iguais, então duas vezes a seção aqui do parafuso que está sendo cisalhado, e o parafuso que está sendo cisalhado é πd ao quadrado sobre 4, ok? Então o que é 6.000, que era 6 kN, né, dividido por π, o diâmetro é um M12, então é 12 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, dividido por 2, porque foi 2 dividido por 4, sobrou 2 embaixo, né? Daqui a gente vai ter que a tensão cisalhante atuando ali é de 26,5 megapascal, ok? Calculando então, né, a pressão de contato na chapa intermediária, né? Então devido a essa chapa aqui, então a pressão que está acontecendo aqui nessa região AB ali, né, o carregamento de compressão que causa o esmagamento entre a chapa intermediária e o parafuso é de 6 kN, né? Portanto, eu vou ter aqui que
a tensão, né, é calculada como o esforço cisalhante que está atuando, dividido pela área projetada que está sendo esmagada. Então a área projetada, isso aqui é basicamente um elemento circular, né? Então aqui a gente tem a espessura da chapa, que seria esse T, que aqui no caso será 8, e aqui o diâmetro, né, do parafuso que está ali na junta. Então que seria o diâmetro, que seria 12, que é o diâmetro ali do parafuso. Então a gente vai ter 6.000, né, porque é 6 kN. A espessura da chapa é 8 vezes 10 a menos 3, que é 8 milímetros, e o diâmetro do parafuso, que é 12 vezes 10 a menos 3, que é em milímetros também. Fazendo essa continha aqui, a gente tem que a tensão de esmagamento ali, nessa área, devido a essa atuação dessa chapa, é 62,5 megapascal. Tá? E a terceira parte, né? Então a pressão de contato nas hastes do garfo, né? O carregamento se divide igualmente para cada uma das hastes do garfo, portanto em cada haste a gente tem 3 kN, porém considera-se duas áreas da forma, portanto, né, a gente vai ter o que? Que a tensão de esmagamento é o que? O esforço cisalhante total dividido pela área projetada vezes o número de áreas que estão sendo projetadas, né? Então a gente aqui, ó, né, se a gente pegar apenas uma seção aqui, a gente teria o diâmetro do parafuso vezes a espessura, certo? Só que daí eu estaria calculando só a parte de cima que está sendo esmagada. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho essa parte de baixo que também está sendo esmagada. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Esse N é 2, que são duas áreas que estão sendo esmagadas. Então, basicamente, eu tenho aqui o meu esforço cortante que está causando esse esmagamento, né, dividido por 2 vezes o diâmetro do meu parafuso, que vai ser 12 milímetros, e a altura da espessura da chapa, que seria a espessura do garfo, né? Então que seria 6 milímetros. Então como é que fica aqui? Então 6.000 dividido por 2, que são duas áreas, né, vezes a espessura da chapa, que é 6 vezes 10 a menos 3, vezes o diâmetro do parafuso, que é 12 vezes 10 a menos 3. Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem que a pressão de contato nas hastes aqui do garfo é de 41,7 megapascal, certo? Então, feito isso, né, eu deixo como exercício, né, para resolver nos exercícios do livro, né, da página 329, o item cisalhamento, né, do 1 ao 6, salientando que no exercício 5 a gente deve encontrar o valor do torque, que será transmitido através da seguinte fórmula ali, que é a fórmula da potência, né? Potência igual a 2π vezes a frequência vezes o torque, né? Então já deixa a fórmula ali. Então basicamente vocês vão fazer a potência dividido por 2π vezes a frequência e vão encontrar o torque. Depois é só multiplicar o torque pelo raio que vocês desejam, né? Então após se dividir o torque pelo raio, né, até o centro dos rebites, daí você vai ter a força que vai estar atuando no rebite. Dessa forma determina essa força, né? Ok? Então, sabendo disso, espero que tenham compreendido, né, o conteúdo de cisalhamento. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Sem mais para acrescentar, eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal.